Então quero convidar o tema da palavra é o que a visão do Senhor nos revela. O que vermos o Senhor, e a gente está falando sobre buscarmos o Senhor, e quando nós buscamos, e para tentarmos experimentarmos o para além daquela mentalidade do Senhor, de Deus, de Jesus, do pensamento comum, ou até mesmo daquela história da Bíblia que a gente conhece, o Jesus da Bíblia. Não, o que quando a gente consegue enxergar e ver e visualizar um Senhor, um Deus, um Jesus pessoal, um para além do que as pessoas falam, mas o Jesus que quer se revelar a mim, o Deus que se revela a mim. Quando eu consigo vislumbrar isso, o que isso revela, o que isso gera. E eu quero convidar para a gente aprender um pouquinho sobre isso na palavra de Deus, no livro de Isaías, um texto muito conhecido, que eu já citei aqui nessas outras palavras, mas hoje eu quero lê-lo e tentar tirar algumas lições dele. Isaías capítulo 6, versículo de 1 ao 8, até o comecinho do 9, até o 9, primeira parte ali. Isaías capítulo 6, versículo de 1 ao 9a, diz assim, muito conhecido: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, ou seja, eles se cobriam praticamente, e com 2 voavam, e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, eu estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá de ir por nós? Então eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Versículo 9, só o comecinho. Então Deus disse: vá e diga a esse povo, ou seja, Deus o comissiona. Essa é a visão do profeta Isaías. Quem é o profeta Isaías? Isaías é conhecido como profeta messiânico, um dos profetas maiores. Profeta maior porque é um dos profetas mais importantes, onde falou muito, profetizou sobre, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, durante 4 reis. É o profeta que mais descreveu Jesus. Quando a gente lê, por exemplo, a gente não consegue ver nem nos evangelhos, por isso que também ele é chamado de o 5º evangelista, porque nem nos evangelhos ali, os evangelistas que tiveram contato com Jesus, conseguiram fazer uma descrição da crucificação, daquele momento de Jesus na cruz, como esse próprio profeta, que estava há 750 anos antes de Jesus. Ele não teve contato, ele não viu, não com seus olhos naturais, mas o que Deus revelou para ele. Ele pôde ver Jesus como talvez ninguém pôde ver,
porque ele viu de uma maneira sobrenatural, ele viu por revelação, que Deus começou a ministrar com ele. O capítulo 53 de Isaías, que todos nós conhecemos, que é um dos capítulos mais lindos, que descreve aquilo que Jesus fez na cruz, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Isaías escreveu isso muito antes. Isaías e tantas outras visões, o renovo, falando sobre a restauração que Israel teria. Então Isaías, a gente pode falar que talvez seja o profeta mais importante do Antigo Testamento, o profeta que mais, o profeta extremamente usado por Deus. Mas eu queria dizer para você que a história de Isaías não começa assim. A gente falando de Isaías, e você percebe, se você conhece um pouquinho, você vai perceber a importância de Isaías. Mas se você perceber que essas visões messiânicas, essas visões, essas revelações que Isaías teve, começa depois do capítulo 6. Porque até o capítulo 6, ele tem visão, ele já é um profeta, ele já tem o chamado. Ele começa o seu chamado no reinado de Uzias. Ele começa a ser profeta enquanto Uzias era rei. E do capítulo 1 ao capítulo 6, ele já começa a despertar o povo, ele já começa a chamar o povo, a chamar a atenção do povo. Olha, vocês estão abandonando, vocês estão em pecado, vocês estão como feridas não tratadas. Se você começar a ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber Isaías já um profeta daqueles que chamava a atenção do povo. Ele enxergava a terra, ele enxergava os pecados, ele enxergava o que estava acontecendo na terra, mas ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo no céu por enquanto. Ele não conseguia enxergar Jesus, o sobrenatural. Mas no capítulo 6 ele tem uma visão, ele tem uma experiência, e essa é a experiência que eu tenho buscado, meu querido, porque eu sou um pastor, eu já tenho falado, eu já tenho tido algumas experiências, e para Isaías estar profetizando, estar realizando o seu ministério, também ele já tinha experiência, ele já tinha convicção de chamado, porque para ser profeta naquela época, não era tão simples. Mas ele, longe de ser esse Isaías que nós falamos, longe de ser o quinto evangelista, longe de ser o profeta maior, longe de ser o profeta que conseguia descrever exatamente o que aconteceria 750, 800 anos e muito tempo depois. Mas o que muda isso? O que faz com que Isaías, no capítulo 6 ainda, a gente percebe até nesse relato: ai de mim, ai, eu sou pecador, esse povo está perdido, eu estou perecendo, ai, eu estou em meio a um ano de tragédia, o ano que morreu o rei Uzias, a gente está perdido, ai de nós que estamos perecendo, ai, 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 pecado, a terra está podre, ai, a gente está como feridas não tratadas e tantas coisas. O que muda para esse profeta começar a falar sobre que muito em breve brotaria um renovo, que muito em breve viria aquele que tiraria o pecado, que muito em breve viria aquele que mudaria a história da humanidade? Como ele consegue mudar? E também nesse mesmo capítulo, ele já, não, tadinho de mim, ai de mim, coitado de mim, para numa conversa da Trindade, nossa, e agora, olha, esse povo está aí precisando de gente para ser uma voz, para começar a mudar, para começar a revelar o nosso amor, para revelar Jesus, para revelar o futuro. E quem que pode fazer isso? Daí de repente, depois dessa experiência, esse Isaías fala: eu estou aqui.
mas você não é um coitadinho, você não é um pecador, você não é ninguém, você não está no meio de uma nação caída, você não é assim. Não, mas aconteceu algo para esse Isaías, do começo do capítulo, do começo do livro, do começo do capítulo 6, para esse versículo 8 dele falar: não, pode contar comigo, Senhor, eis-me aqui. Daqui para frente eu não vou ter apenas um olhar terreno de que ai de mim, ai desse povo, a gente está perdido, a gente está em pecado, porque eu vi o Senhor. Eu parei de olhar só para a terra e eu pude contemplar o céu, eu pude contemplar o Senhor de uma maneira que eu não tinha contemplado. Antigamente eu ministrava da terra para a terra, agora eu vou ministrar do céu para a terra. Meu querido, o que essa palavra tem a ver conosco? E eu queria, além de falar de Isaías, porque o que muda e o que traz, porque esse texto poderia falar só da visão dele, mas antes da visão ele faz uma pequena mudança aqui. Isaías foi o profeta, o cara extremamente usado por Deus, mas a história dele não começa assim. Começa com tristeza, choro, incerteza, perda, medo e morte. E eu trouxe essa palavra porque eu tenho falado muito sobre buscarmos o Senhor. Eu tenho falado muito a gente buscar essa experiência. E às vezes a gente demora, a gente fica, por causa de como Isaías, a gente fica olhando só a terra. E muitos de nós, o que o Senhor me trouxe para falar nessa noite, tem muita gente como Isaías, porque o texto começa antes dele ir para a experiência maravilhosa. O texto, o versículo começa: no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte, no ano da perda, no ano da tristeza, no ano do choro, no ano da incerteza. E por que eu estou falando tudo isso? E porque Deus fez questão de, antes de mostrar essa revelação, essa experiência que todos nós precisamos ter, Ele fez questão de mostrar que foi no ano, não foi no dia, não foi na semana, não foi no mês, foi no ano, foi num período, foi num tempo de tristeza, de morte, de luto, e para você entender melhor isso, eu queria falar quem foi Uzias, e para falar, e depois eu teria mais tempo, mas eu vou tentar, só para você ter noção. Uzias foi o 10º rei de Judá. Os estudiosos, os teólogos falam que Uzias era tio ou primo de Isaías. Foi um rei extremamente próspero e abençoado em tudo. Durante seu reinado, Judá usufruía de segurança e prosperidade. Eu queria que, em vez de abrir, mas que depois você possa marcar isso. O reinado de Uzias está relatado em 2 Crônicas 26. E eu queria que depois você lesse, porque 2 Crônicas 26 vai falar como foi o reinado de Uzias. Numa época que, como ele foi o 10º rei de Judá, já tinha havido... porque era um tempo de, dependendo do rei, Deus abençoava, porque se o rei buscasse aliança, buscasse ser fiel a Deus, Deus protegia, abençoava. Ou se não, o que acontecia? Se esse rei fosse mau, os inimigos vinham, castigavam, roubavam a colheita, levavam os filhos cativos, e muita miséria. A gente viu isso daí na pregação, não sei, que eu falei sobre Elias, não foi lá no Arraiá, que Israel estava prejudicado demais, estava passando 3 anos de fome, de escassez. Elias foi antes de Isaías. Então, para você ter noção, já era um tempo de instabilidade, de incerteza, dependia do rei. Se o rei fosse bom, a nação gozava de um período de bênção.
E aqui, exatamente porque Uzias começou a reinar com 16 anos e buscou o Senhor, e fala, enquanto ele buscou o Senhor o abençoou, e ele foi alguém próspero, ele melhorou o exército, a agricultura, os rebanhos, tudo, os inimigos começaram a pagar impostos para ajudar. Então, imagine ser profeta nessa época. Diferente de Elias, que tinha que fugir, que tinha que ser alimentado por corvo, que tinha que... Não, nessa época, ser profeta era maravilhoso. Ainda mais ser parente desse rei. Isaías usufruía e gozava de uma segurança, de uma estabilidade. Nossa, eu posso falar, porque o rei, além de ser meu parente, é servo do Senhor, serve o Senhor. Então a gente não corre risco dos inimigos vir, atacar, levar nossa família. Então era um tempo de segurança, de prosperidade. Era um tempo onde valia a pena ser crente. Era um tempo onde, que beleza. Só que, nesse período, Isaías profetizava, esse povo Isaías parece que até crescia mais, era um profeta sim, porque eu tenho sustento, eu tenho respaldo, eu tenho segurança, nada me abala, dá para entender? Eu tenho Uzias. O problema é que Uzias morreu. Uzias era o rei, Uzias era o sustento, Uzias era a segurança, Uzias era o respaldo, Uzias era o plano de saúde, era o trabalho, era o salário bom, era a família, era tudo que gerava estabilidade. Mas para Isaías poder contemplar o verdadeiro rei, Uzias teve que morrer. Muitas vezes, meus queridos, a gente, enquanto tem os nossos Uzias, a gente faz o trabalho de Deus, a gente está bem, a gente vai na igreja, a gente fala aquilo, a gente dá glória a Deus, a gente serve o Senhor, a gente fala, não, Deus é bom e não sei o quê, porque é o Deus que a gente conhece, é o Deus que a gente faz sacrifício, é o Deus que a gente segue. Mas às vezes Deus quer se revelar para além desse Deus que você conhece. E às vezes, para a gente conseguir enxergar um rei para além dos nossos reis naturais, esses reis precisam começar a ser tirados de nós. Tem muita gente, e aqui vai o começo. Eu tenho começado, e eu tenho a começar de mim. Eu percebo que Deus tem permitido frustração de alguns reis, tem permitido outros saírem, porque Ele quer permitir que nesse tempo de perdas de reis, de frustração de reis, de perdas de seguranças, de perdas de instabilidade, de tantas coisas, de chacoalho na economia, de chacoalho em tantas coisas, que a gente possa ter a oportunidade de ver o nosso Rei verdadeiro, o Rei que está assentado num alto e sublime trono, aquele que não está sujeito ao tempo, que não está sujeito a uma guerra, que não está sujeito à economia, que não está sujeito à enfermidade, que não está sujeito à instabilidade, que não está sujeito a temperamento, que não está sujeito à bipolaridade, que não está sujeito à infidelidade, que não está sujeito a nada do que esse mundo, porque esse Rei dos Reis, Ele está acima de todas essas coisas. Meu querido, eu lembro que eu preguei essa mensagem quando começou a pandemia. Não sei se você estava aqui. Infelizmente, muita gente, quando começou a pandemia, ficou em casa e não voltou mais. Eu acredito que se a gente levantasse, perguntasse aqui, quem que é da época da igreja aqui, diante da pandemia?
muita gente, ou talvez, mas é porque tem muita gente nova, mas infelizmente muitas pessoas não voltaram. Isso entristece meu coração, porque uma coisa que Deus ministrou muito comigo: Marinho, essa pandemia está vindo para abalar o que é abalável, para revelar o que é inabalável. Mas pessoas não conseguiram perceber isso. E eu começo a perceber que não veio outra pandemia, mas eu percebo que cada um de nós estamos vivendo a morte do rei Uzias. Eu percebo que Deus tem dado mais uma, mais duas, mais três, porque Ele é longânimo, Ele vira e mexe, porque Ele quer se revelar a você. Você percebe quando Adão peca, e daí de Adão até Jesus, até hoje, não é nós que vamos atrás dele, é sempre ele que vem. Onde estás, Adão? Aonde estás? O mundo está corrompido. Noé, vem, se torne um pregador da justiça, comece a falar que eu vou acabar com tudo, eu vou trazer justiça, mas antes comece a falar. Dá oportunidade, Deus sempre nos dá oportunidade. Eu quero dizer aqui, alto em bom som, muitos dos teus problemas, muitos os dias que você tem percebido morrer na tua vida. E quando eu falo de Uzias, eu quero dizer algumas estabilidades, algumas paixões, alguns amores, alguns ídolos, alguns chãos, algumas coisas que nos fazem se sentir tranquilo, seguro, inclusive até para servir o Senhor. Talvez Deus não quer que você sirva como Isaías o serviu até o capítulo 6. Talvez Deus está tirando os dias de muita gente aqui, porque Ele quer que você se torne o Isaías do capítulo 6 para frente, porque Ele quer que você consiga o enxergar como Ele realmente é. O que Ele realmente é, mas o que essa visão revela. Então, primeiro começo aqui, por isso que eu quero que você entenda, e ontem nós tivemos de ontem a hoje, as pessoas que vão servir na bênção ficaram no lugar sendo ministrado, recebendo a palavra, para que ao ministrar as pessoas da bênção, elas já estejam cheias, ministradas, e ali tiveram um tempo maravilhoso, e eu pude ali no final da noite de ontem trazer uma ministração, e eu preparei mas chegou ali, o Senhor pediu para eu ministrar algo, e uma das coisas, e o que eu ministrei foi sentir que muitas pessoas dali, que estão se preparando para servir, estão no ano da morte do rei Uzias, mas estão como Isaías, falando: não, mas eu sou um profeta, eu sou um levita, eu sou um líder, então eu estou aqui, eu não vou fugir do meu chamado, eu estou aqui mesmo com, de mim, que dor, que não sei o que, mas eu estou aqui. E o que eu pude ministrar ali, é que o que o Senhor está pretendendo e permitindo todas essas situações, é porque Ele quer nos elevar de nível. Ele quer se revelar como Ele nunca se revelou, ou seja, não como Ele nunca se revelou, como nós nunca o vimos, como nós nunca conseguimos acessar, como nós nunca conseguimos percebê-lo. E você percebe que quando que é essa visão, essa experiência? É no ano da morte, é no ano da perda, é no ano da dificuldade. Mas para isso a gente precisa, porque essa visão foi aonde? Aonde que foi a visão de Isaías? Aonde foi a visão de Isaías? Será que quase só 3 pessoas conhecem essa passagem? Foi no templo. As abas de suas vestes enchiam o templo. Ele estava no templo. Era o seu alto monte. Era o lugar que ele buscava. Assim como a experiência dos 3 discípulos. Aonde foi? Não foi no templo, mas foi no lugar de busca. Esse momento de dificuldade, meu querido, esse momento que Uzias morreu, esse momento de sair as coisas, aquilo que nos traz estabilidade, todas as coisas, a segurança, quando isso daí sai,
Quando o chão sai, é momento de nós irmos para o templo, é momento de nós irmos para o alto monte, é momento de nós irmos para o nosso quarto, é momento de nós começarmos a buscar o Senhor. E daí, você vê que no ano, não foi no dia. Tem gente que não consegue nunca experimentar, ter uma revelação, ter uma visão, ter uma experiência, porque ele vai no dia, ele vai na semana. Não, meu querido, é no ano. Não sei se foi no 100 dias, não sei se foram 30, não sei se foi 200, 300, aquele tempo que ele passou de luto. Ele tem que buscar o Senhor. Comece a buscar o Senhor. Se você já começou, continue, até que os teus olhos possam contemplar o Senhor. E o que Isaías contemplou, que a gente precisa contemplar? Aliás, se nós contemplarmos e nós vermos o Senhor, o que nós vamos ter de revelação? O que Isaías teve? Primeiro, ele fala: eu vi o Senhor. A primeira revelação de que eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor. O que é Senhor? É dono. Eu tenho um dono. Você pertence a alguém. Você não está perdido, sozinho. Você não, mas fulano me deixou. Eu não tenho eu não tenho agora aquela situação. Eu não tenho mais esse respaldo. Eu não tenho mais esse dinheiro. Eu não tenho mais essa pessoa. Eu não tenho mais esse trabalho. Eu não tenho. Mas eu quero dizer, você tem um dono. Você tem alguém, e o dono que você tem é o dono do mundo, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que está acima de todas as coisas. Você tem raiz, você tem origem, você tem uma identidade, você tem propósito e você tem um destino. Você não está perdido por causa de uma situação, por causa de um momento, por causa de uma tragédia, por causa de um problema. Não, você tem um dono. Zacarias 2:8, tem um texto parecido em Ezequiel também, mas no final diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que tocar em vocês, toca na menina dos olhos dele. Sabe o que ele está falando? Que o meu dono, o meu Senhor, Ele me chama de menina dos seus olhos. E Ele não está, quando é menina dos seus olhos, Ele não está falando a mina que Ele fica olhando, não. Ele está falando sobre a íris, que é considerado a parte mais sensível da pessoa. Faz assim com a pessoa do lado, só brincadeira, vamos ver se você entende. Fala assim: deixa eu tocar na tua íris. Deixa eu tocar, vê se a pessoa vai deixar. Fica com o olho aberto. Mesmo se a pessoa quiser, o reflexo dela é fazer o quê? Fechar o olho. Não dá para tocar. Daí, se você não consegue tocar na íris dessa pessoa aí, você acha que você vai conseguir tocar na íris de Deus? E o que Deus fala? Ele chama você da menina dos seus olhos. O que Isaías estava percebendo, e quando nós conseguimos contemplar o Senhor, a gente vai ter a real sensação de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso dono, e que isso tem muito a ver, porque também tem um versículo, um texto, uma passagem maravilhosa, que diz assim, que você conhece, todo mundo conhece, mas que não percebe isso. Salmo 23 diz o quê? O teu dono, o Senhor, se Ele for o teu Senhor, o teu dono, Ele não é só o teu dono, Ele não é só o teu Senhor, porque o teu Senhor também é o quê? O teu pastor. E o que esse teu dono e o teu pastor faz? Ele faz com que nada falte a você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai me levar em pastos verdejantes. Ele vai me levar às águas tranquilas. Pastor, mas eu estou passando por situações difíceis. Eu já passei e eu já me senti esse Senhor, esse meu dono, esse meu me pegando como alguém muito especial e falando assim: olha, eu sei que você está num momento difícil, mas agora eu vou levar você num lugar de refrigério.
Esse mesmo salmo fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer. Ainda que eu esteja numa situação de morte, de dificuldade, ainda que eu esteja no ano da morte do rei Osias, eu não preciso temer mal algum, porque esse dono está comigo, o meu Senhor está comigo, Ele está com você. Às vezes você não sente isso. Por que você não sente isso? Porque você não consegue ter a revelação de que Ele é o teu Senhor e o teu dono. Segunda revelação, que o teu Senhor, o teu dono, Ele não é só o teu Senhor e o teu dono, mas Isaías viu esse Senhor e teve a sensação de que Ele era o dono, o Senhor que cuidava dele, mas que esse Senhor estava assentado em um alto e sublime trono, ou em um trono alto e exaltado. O que isso significa? Significa soberania. Trono tem a ver com soberania. E no alto, no lugar que... Não, ele não é esses soberanos da terra. Porque esses soberanos da terra têm uma limitação. Mas esse soberano está num lugar inacessível, num alto e num lugar sublime, onde nada o toca, onde ele tem o controle de todas as coisas. Quando nós falamos sobre a soberania, Ele tem o controle, Ele está no controle. O que Isaías viu? Ele viu o seguinte: o meu tio não está mais no trono na terra, mas o meu Senhor, o meu dono, continua no seu trono acima de todas as coisas, de todos os tronos. Ele continua no controle. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, sempre agindo para o seu bem. Você não entendeu? O nosso Deus, o meu Senhor, o meu dono, o teu Senhor, se você o considera, e o dia que você tiver essa revelação, contemplar, você vai perceber que Ele é o teu Senhor, o teu dono, que Ele cuida de você. Mas não só isso, você vai perceber e o ver como um soberano, como aquele que tem o controle de todas as coisas. E daí, se você conhecer um pouquinho a Bíblia, você vai falar que esse soberano age em todas as coisas para o teu bem. É isso que o texto fala? Deus age em Romanos 8, 28. Deus age em todas as coisas, ou faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Se você ama a Deus, todas as coisas vão agir para o teu bem. Ah, pastor, até a morte do rei Uzias, até a perda de tudo isso que o senhor está falando, até as tragédias, até, meu querido, não está limitando, não, morte não, perda não, a situação financeira não, divórcio não, perda de filho não, todas as coisas. Não é que Deus faz todas as coisas, e eu acho muito interessante a gente separar. Deus não faz todas as coisas, Deus age em todas as coisas, ou Deus faz com que todas as coisas cooperem ou contribuam para o meu bem, para o seu bem. Sabe o que é isso? É você passar por situações difíceis, situações que parece que vão destruir você, passar por tragédias, passar por perdas, e todo mundo achar, e você até mesmo achar, falar, e agora? Você lembrar, e agora eu sei que Deus está trabalhando, eu não posso ver agora, mas eu sei que ali na frente, eu vou perceber que Deus conseguiu pegar toda essa coisa ruim e transformar em algo que se tornou em testemunho, para glorificar o nome dEle. Minha mãe, eu teria tantos testemunhos, mas minha mãe conta que meu pai levou 5 anos, meu pai foi para a igreja por causa dela, mas não era tão firme, casaram, meu pai continuou bebendo, tal, e minha mãe orando para meu pai, morava em Piratininga, junto com a família da minha mãe, que era toda cristã, família do meu pai, estava lá, tinha um suporte, e minha mãe começa a orar, ai Senhor, faz algo para o meu marido, converta meu marido, usa faz, daí aconteceu algo, meu pai teve uma transferência lá perto do Mato Grosso, para Santa Fé do Sul. Puxa, não era isso, Deus, não estou pedindo para o Senhor mudar a gente, porque gente, agora eu vou ficar com
uma pessoa que bebe longe do suporte da minha família, da igreja, de tudo aquilo que eu estou pedindo. Agora eu vou para um lugar onde eu não conheço ninguém, aonde não tenho suporte, agora piorou tudo. Mas Deus age e coloca uma pessoa e coloca uma igreja, e lá longe da família, sem o suporte natural, que Deus agiu para que o pastor, para que o Mário se tornasse o pastor Mário, porque lá ele conheceu uma pessoa, porque Deus preparou uma pessoa. Talvez o inimigo falou, agora que ele não se converte, agora longe da igreja, longe da família, aqui que tá, mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e a dona Maria amava, e Deus faz. Então mudança, perda, são tantas coisas. Você lembra a história de José? José foi vendido, foi traído, foi injustiçado, tudo. Mas chega no final da vida, quando os irmãos dele, depois que o pai morre, que os irmãos ficam lá, e agora, acho que José recebeu a gente só por causa do nosso pai, agora nosso pai morreu, acho que José vai se vingar, porque José estava no trono, estava vivendo tudo aquilo que Deus tinha. Daí José fala, olha, realmente, José percebeu que eles estavam com medo, chamou, realmente vocês intentaram mal contra mim, vocês fizeram tudo de errado, vocês erraram, mas eu quero dizer que Deus transformou em bênção. Deus fez tudo isso para um bem, para que a vida de vocês, e que a vida de muitos, a vida da nação de Israel, a vida da humanidade, fosse poupada. Por isso que Deus me trouxe aqui. Você vê que é visão? Mas e a traição, e a dor, e o tempo de prisão, e o tempo de escravidão, e o tempo de distanciamento da família, e a saudade, e as injustiças, e tudo aquilo, lá na frente, o próprio José pôde deixar declarado isso. Isso daí está em Gênesis 49, está no último capítulo lá, esse versículo aí, não coloquei aqui. Mas José deixa para todo mundo, conhece a minha história? Você ficou com dó de mim o tempo inteiro? Mas eu posso afirmar para você, você viu o final, porque é isso que Deus faz. Pessoas podem tentar, eu vejo e percebo, e aqui sinto algo de Deus. Tem muita gente que é ferida por pessoas. Pessoas feriram, pessoas traíram, pessoas fizeram injustiça. Tem muita gente que sofre injustiça porque a gente vive num mundo mau. Pessoas, eu quero dizer que Deus transforma isso. Se você o amar, se você tiver revelação, você vai confiar, vai falar assim, nesse ano, porque talvez você ainda se encontra nesse ano. Talvez esse ano já faz 10 anos, já faz um tempo que você está no ano do abuso, no ano da injustiça, no ano da traição, no ano do abandono, no ano. Sai desse ano, contempla o Senhor, e você vai perceber que Ele é o Deus soberano, que a tua vida está nas mãos dEle, tua vida não está nas mãos das pessoas. As pessoas podem tentar mal contra você, mas daqui a um tempo você vai estar falando, realmente, eu te perdoo, porque vocês tentaram mal, vocês erraram, mas eu tenho um Deus que é soberano. As coisas saem do controle aqui, os Uzias morrem, o chão muitas vezes sai dos nossos pés, mas o Senhor é aquele soberano que nos dá asa para voar. E em meio ao ano do rei Uzias, Ele me fez voar, e hoje eu estou aqui podendo testemunhar que Ele é o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, para o seu bem, para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele pôde ver também, não só que Deus é o Senhor, o seu dono, que Deus é o soberano acima de todas essas coisas, mas continua, que as abas das suas vestes enchiam o templo. Ele também pôde contemplar que o Senhor, o seu dono, soberano, é um Deus provedor, é o Deus que enche todas as coisas, que provê todas as coisas. Isso daqui tem essa sensação. Isaías, acabou a fartura, você estava contando com a provisão da prosperidade humana do rei,
mas eu quero dizer que, só as abas das minhas vestes podem encher o lugar, pode encher tudo. Eu tenho fartura para você, eu tenho provisão, eu tenho sustento. Meus queridos, muitas vezes nós, em meio a essas perdas, a essas inseguranças, essas instabilidades, em meio ao cenário econômico, em meio a tantas coisas, a gente esquece que o nosso Deus, um dos nomes dele é Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Deus provedor. Paulo fala, mas isso é Antigo Testamento, vai lá para o Novo Testamento. Paulo fala, eu sei que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele sabe, antes de eu e de você pedir, Ele sabe o que nós precisamos. Davi fala, fui velho, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele sustenta. Me vem agora à memória, eu teria tantos testemunhos do meu pai, da minha família, de pessoas daqui, de líderes daqui, mas eu lembro de um parente meu, um primo, que sempre foi chamado. A minha família é uma família sacerdotal, todo mundo, cada vez mais, aqueles que trabalharam, fizeram carreira, tudo, cada vez mais estão percebendo, não, eu devia ter servido o Senhor lá, entregando, se tornando pastor, missionário. Mas um desses, ele gostava, era muito... tinha uma veia de empresário, de negociador, e sempre abria empresa, fazia isso, fazia aquilo, e se dava muito bem, mas servia o Senhor na igreja, por onde eles passavam era bênção. Casou, era alguém que cresceu muito espiritualmente na casa dos meus pais, mas eles estavam na melhor época financeira na vida deles em Campo Grande, ele com uma empresa muito boa, e a esposa também num cargo público, mas de repente eles começaram a sentir um chamado, e ele falou assim, eu sempre senti, e daí eles começaram a investir em missões. Eles falaram, não, mas a gente é aqui, vamos fazer o seguinte, chamado, vamos aproveitar o nosso recurso e vamos abençoar os missionários, eles começaram a investir, começaram a pegar o dinheiro deles e colocar muito em missões, na igreja, e começaram a fazer tudo. Mas chegou um momento que eles começaram, não, Deus está nos chamando para a gente ir dessa vez. E ele, por ser essa pessoa, empresária, muito bem sucedida, ele confessou depois, ele falava que ele tinha muita dificuldade disso. Eu sei como que é depender, meus parentes, ele falava, eu tenho parentes que é pastor, que é ficar dependendo de igreja, de não sei o que, o pessoal falando, achando que é patrão, mas um dia ele falou assim, olha, um culto, ele fala que foi lá para frente, falou assim, eu quero que você me veja como o Deus provedor da tua vida. Você acha que tudo que você tem, você que conquistou? Você acha que não foi eu, que até hoje, mas a partir de hoje, se você não se posicionar, você vai perder tudo. Mas eu te dou uma escolha, antes de você perder tudo, dê uma de jovem rico, vende tudo que você tem e vai ser missionário. E ele sentiu que era de Deus, ele pegou, vendeu tudo em Campo Grande, foi lá para o sertão da Paraíba. E daí tinha plano de saúde, tinha tudo, e tinha muito medo de precisar de alguma coisa. E ele vai para o sertão e começa a dificuldade, mas ele feliz de tudo, até chegar, ter 3 meses lá no sertão, feliz, trabalhando lá, ganhando sertanejos, no meio, fazendo comida, falou, uma vida simples, mas ele falou, nunca fui tão feliz como aqueles dias. Até chegar no momento, eles receberam a visita de uma médica, de um médico, que ia lá de vez em quando para cuidar do pessoal lá. E daí a médica bateu, ele estava sem camisa, trabalhando lá, fazendo as coisas que ele fazia, ele sempre foi muito assim. Olhou para ele, tinha uma mancha no peito dele, assim, que ele falava que achava que era uma pinta, tudo. Olhou, a médica olhou e falou, você sempre teve isso daí? Não, tinha, mas começou a crescer, mas é uma pinta. Ele falou, isso daí não é pinta não, isso daí é uma pinta que mostra algo, tal. Você pode ir no meu consultório? Mas eu estou aqui, estou longe da capital. Não, vai urgente no meu consultório. Ele falou,
foi diagnosticado um câncer. E ele na hora que falou assim: Deus, o Senhor deixa para eu ter um câncer agora que não tem plano de saúde, que eu não tenho dinheiro lá, que eu tinha tudo, que era só eu, plano de saúde, tudo agora, e agora? Ele pensou, a médica falou: mas você não se preocupa, porque eu não te conheço, mas Deus mandou já eu cuidar de você. Mandou eu cuidar de você. Você pode vir aqui, mas eu não tenho nada. Não, você tem, pode ficar tranquilo, que você não vai gastar um centavo e eu vou cuidar de todo o teu tratamento. Ela cuidou de todo o tratamento, ele foi curado, não precisou nada, fizeram cirurgia e tal. Depois do tratamento, vocês têm casa? Não, eu moro lá, não sei o que. Não, o Senhor pediu para, eu tenho uma casa na beira da praia, falou que uma casa que Ele chamou sempre a gente para ir, a gente nunca perdemos, agora voltou para lá. Lá em João Pessoa da Paraíba, ele ficava no sertão. Não, mas eu quero, o Senhor mandou eu dar a casa para vocês. Mas para vocês morarem o tempo que vocês precisarem. Uma casa, começou, ele falou assim, e daí ele ia e abençoava, tem uma vida abençoada, os filhos fizeram faculdade, tudo com a provisão de Deus. E ele já veio falar aqui numa quinta-feira, aqui, ele continua sendo missionário, foi missionário da UDF, ele vive como missionário, sendo uma capacidade, a esposa dele é jornalista, sempre tem, mas ele fala assim, o que eu tenho, o que eu recebo de Deus hoje, me faz muito mais feliz, nunca me faltou nada. Eu ficava hoje eu trabalho, eu uso toda a minha capacidade, minha vida é do Senhor, e nunca falta, sabe por quê? Porque as abas das suas vestes enche o templo, mas não enche só o templo, enche a nossa casa, enche a nossa vida, enche a nossa estrutura, enche o nosso casamento, enche o que nós precisamos. Deus é um Deus provedor, não só financeiro, mas Ele é um provedor de alegria, de paz, de esperança, de restauração, de reconstrução, de saúde física, emocional, espiritual. O nosso Deus, só que a gente precisa ter uma revelação. Para mim, aquele dia que Ele deixa tudo, ninguém deixa tudo, ninguém vende tudo, e se não tiver uma revelação, sabe por que Ele deixou tudo? Porque Ele olhou e falou: eu tenho um dono. O dono não é minhas empresas, não é o dinheiro, o dono não é tudo isso que sempre eu achei que me sustentava. O meu dono é o meu Senhor, e Ele é soberano, e Ele começou a ver cada vez mais, e hoje, eu estou falando dele, estou com vontade de convidar Ele para vir aqui, porque os testemunhos, a gente conversa com Ele, pergunto para meu pai, quando ele vem, ele já veio algumas vezes, a gente conversa com Ele, você fica chorando, Ele fala, Ele conversa, você fica assim, chorando, Ele conversando com a gente só chora, por causa que a gente percebe que é alguém que consegue ver o Senhor muito além do que a gente vê, porque Ele consegue contemplar. Eu quero ver o Senhor dessa maneira. Mas Ele não é só o provedor, soberano, nosso dono. Fala que os anjos, os serafins proclamavam, falavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando nós conseguimos ver o Senhor, você percebe que em todas as visões, o que salta aos olhos da humanidade é a santidade, é a brancura, é a luz. E o que ressalta em contraponto é o ai de mim, que sou pecador. Ai, eu tenho medo. Para quem lembra da pregação do domingo passado, os discípulos, na hora que viram aquilo, aquela luz, eles abaixaram, tiveram medo. Mas daí vem um Senhor, o próprio Jesus toca neles e fala: não temas. Aqui vem um anjo. Qual é o teu problema? Meus lábios são impuros. Então deixa eu tocar, deixa eu te perdoar, deixa eu te sarar, deixa eu te restaurar, deixa eu te justificar. O Senhor não quer mostrar, não quer se revelar a nós da santidade dEle, para a gente só ficar: eu não quero, porque eu sou pecador. Ele quer sim que a gente perceba quão pecador nós somos, quão santo Ele é, mas Ele quer que assim que a gente perceber, que a gente perceba que Ele não só é um Deus santo, mas Ele é um Deus que santifica.
Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que justifica, Ele é um Deus que nos faz nova criatura, Ele é um Deus que se revela para mudar a nossa história, para não falar assim, ai tadinho, coitadinho, ai eu sou sujo. Não, você era sujo antes de você me contemplar a minha santidade, porque a partir do momento que você contempla a minha santidade, você não consegue mais viver na sujeira, porque daí você tem contato com a minha santidade. Quando você tem contato com a minha santidade, automaticamente você é purificado. Jesus nunca, quando ele tocava num leproso, ele pegava a lepra. Os leprosos que pegavam a pureza, a cura, a santidade. E assim, nós precisamos contemplar o Senhor, nós precisamos ter a revelação da santidade dEle, para que nós nos tornemos santos, para que realmente a gente comece a agir com atos de justiça, sermos santos, como santo é o nosso Deus, para que a gente haja em casa com santidade, para que a gente seja filhos santos, que a gente, na empresa, a gente haja com santidade, que os nossos olhos ao contemplar uma mulher, seja um olho de santidade, tem coisa que eu não posso mais contemplar, tem coisa que eu não posso ver, porque o Senhor me tocou e agora eu sou santo, e essa santidade me leva para algo muito maior, a contemplar muito mais do que a sua santidade. O último ponto, ele não apenas viu o Senhor dono, o Senhor soberano, o Senhor provedor, o Senhor santo, mas diz que os anjos, querubins, falavam: a terra inteira está cheia da sua glória, que Ele ministra a sua glória sobre toda a terra. Isaías pôde contemplar a santidade, mas pôde ouvir dos serafins, dos anjos, que aquela terra que ele só via problema, pecado, sujeira, violência. Fala assim: Isaías, se você só olhar os problemas, a violência, essas coisas que nos fazem ficar revoltado, você nunca vai conseguir contemplar a glória de Deus. Você nunca vai conseguir ver, ter as revelações do céu, porque isso daqui é um olhar natural, mas quando você tem a revelação de Deus, você vai começar a perceber que a glória dele se manifesta sobre toda a terra, que a glória dele enche o templo, mas não só o templo, que a glória dele se espalha pela terra. E eu quero terminar falando, meu querido, que eu mais quero, eu quero ver tudo isso, eu quero contemplar, eu quero ter essas revelações, mas eu oro e eu quero começar a contemplar a glória de Deus. A glória de Deus está em toda a terra, e é isso que eu quero fazer uma diferenciação. Eu quero contemplar a glória. A glória de Deus está em todos os lugares, a glória de Deus está sobre toda a terra, mas a pergunta é: você tem contemplado a glória de Deus? A glória de Deus tem se manifestado. O meu pedido é que em cada culto nós possamos contemplar a glória de Deus, para que ao contemplar a glória de Deus, para que ao contemplar a santidade, para que ao contemplar a sua presença, eu possa desejar isso na minha casa, e eu possa parar de ver só os problemas do meu marido, só os problemas dos meus filhos, só os pecados, só como que o mundo está feio, mas eu comece a perceber: não, Senhor,
a tua glória se manifesta sobre nós, a tua glória vai se manifestar, a tua glória se manifesta, e eu quero mais do que isso, eu quero ver, e eu quero ter a ousadia e a autoridade de começar a falar: Senhor, manifesta a sua glória sobre a minha casa, manifesta a sua glória sobre esse lugar, manifesta a sua glória, porque se o Senhor falou, se os anjos estão vendo que a terra inteira, a terra toda está cheia da glória do Senhor, porque eu só vejo caos, porque eu só vejo coisa ruim, é porque o meu olhar ainda não conseguiu ver de um ponto de vista sobrenatural. Quando a gente começar a ver a glória do Senhor, a gente vai começar a ter as visões do céu. Daí você entende por que Isaías começa a ver Jesus 750 anos antes. Porque ele começa não só a ver pecado, ele só não começa a ver sujeira, ele só não começa a ver, ele começa a ver a glória do Senhor. Ele começa a ver a santidade, ele começa a falar: Senhor, o Senhor me chamou para ser profeta, então depois dessa visão, não me deixa mais sem ver a tua santidade, sem ver a tua glória, sem ter momentos com esse. E daí depois, leia Isaías depois do capítulo 6, você vai ficar com uma invejinha santa de Isaías, porque Isaías começa, parece que, contemplar a glória de Deus em todo lugar. E quando a gente se envolve, você lembra de alguém? A Rainha pôde falar na quinta-feira, que se alguém perdeu a palavra de quinta da Rainha, por favor, assista, porque é muito especial, muito profunda. Pôde falar quem que via a glória do Senhor, e que o rosto dele começava a brilhar. Alguém sabe? Quem quer ver a glória do Senhor? Você percebeu? A gente começou falando sobre o quê? A gente começou falando sobre o quê? Morte, problema, perda, frustração. A pergunta que eu faço: depois dessa visão, Uzias ressuscitou? Mas Uzias, depois que a gente consegue ter uma revelação de Deus, parece que os problemas somem, porque a gente percebe, e a gente não só percebe, mas a gente se apega nesse Senhor, que está assentado num alto e sublime trono, que Ele provê, que Ele sustenta, que Ele é santo, que Ele governa, e que a glória dEle enche toda a terra, e a gente passa a viver focando nessas coisas, e parece que todas as demais coisas, por isso que Paulo, você acha que Paulo via muita glória de Deus? Você acha que Paulo experimentava açoites, prisões, naufrágios, perda? O que é isso aí? A minha vida nada por preciosa, eu não tenho minha vida nada por preciosa. E as coisas, e a fama tua, e os diplomas, a riqueza, tudo aquilo, eu considero como esterco, para poder estar presenciando a glória, a presença, ter essas revelações, essas visões. Eu quero mais, eu deixo tudo isso para conhecer mais e mais, para conhecer mais esse Jesus. E eu quero dizer, meu querido, e aqui vai um testemunho pessoal. Algumas pessoas mais próximas sabem das situações. Tem gente que às vezes acha que pastor é inatingível. Se um dia meu pai contar as histórias dele, os problemas, eu lembro uma vez ele começou a contar, eu falei: misericórdia. Pergunta para filho de pastor, se os filhos de pastores querem ser pastores. Pergunta para filha de pastor, se filha de pastor quer casar com pastor. Porque essas pessoas têm noção do que é a vida. Tem gente, não, queria ser pastor, não trabalha, pastor não sei o que, pastor tem dinheiro, pastor não tem problema. Meu querido, falei, o pessoal de ontem lá, que estava ontem, quem estava ontem lá à noite? Levanta a mão aí, por favor. Eu falei: qual é o meu apelido? Pastor Azeitona. Se você não sabe, deixa aqui no... É isso daí, Pastor Azeitona. Mas é para um propósito muito especial, sabe? É para um propósito muito especial. Mas você quer saber o que essas prensas, o que os problemas têm gerado? Cada vez menos
dano, dor ou perder no chão, porque para mim, eu já perdi o chão faz muito tempo, mas o Senhor tem me levado a lugares altos. Sabe, o Senhor, quando Ele tira o nosso chão, é porque Ele está querendo te ensinar a voar. Quando Ele tira as coisas dos olhos, ai, olha lá, está indo embora, ai, não sei o que, tal. Ele está querendo mudar os nossos olhares de foco, Ele está querendo mudar o nosso foco, Ele está começando a querer falar, começa a olhar porque eu tenho algo para te revelar, para te mostrar, porque daqui a um tempo, nada mais. Por isso que o salmista fala, aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor. Ele poderia, versão do Marinho, textualizar, aqueles que têm a revelação de quem é Deus, de quem é o Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Daí depois de tudo isso, o que resta? Resta, Senhor, eis-me aqui, usa minha vida para a tua glória, que eu seja um testemunho, que eu seja um reflexo da tua glória, porque daí a glória desce e a gente se torna um luzeiro, um canal, assim como Isaías. Eu quero ser realmente, para quê? Para que as pessoas daqui a um tempo vejam, falam assim, nossa, o Marinho, e tem muita gente aqui, você perguntar para o pastor André, para algumas pessoas, eu lembro a Márcia Lopes de vez em quando fala, as pessoas que conheceram o Marinho lá atrás, o Marinho de hoje, poderia falar, o Marinho de hoje talvez já é bem diferente. Por quê? Porque o Marinho tem contemplado o Senhor. Mas eu quero dizer que, eu quero que daqui a um tempo, as pessoas falem, nossa, o Marinho de 5 anos de ministério, é totalmente diferente do Marinho de 10 anos de ministério. Você não quer que as pessoas falem, que os teus familiares, que as pessoas que vivem com você falem assim, nossa, eu quando fulano era diferente. Tem algo que muda, que pode mudar, é a mesma coisa, é só você ver o Senhor, é só você ter a revelação de quem Ele é. Isso muda a tua história e vai mudar para sempre a história de quem perceber, tiver ao teu redor, vai mudar a história. Mudou a história da nação de Israel, por que não pode mudar a história de Pirajuí? Por que não pode mudar a história da tua casa? Por que não pode mudar a história da nossa nação? Amém? Ministério de louvor, você pode aplaudir o Senhor? Escolhe aí, vê o que vocês acham melhor. Meu querido, domingo passado, não sei se você estava aqui, no momento final, às vezes a gente, domingo, hoje é 5 para as 9, o culto do domingo passado foi até 9h40, 9 e pouco, eu assustei do horário, não queria, porque eu quero tentar diminuir pregação, diminuir tudo, mas não sei se você percebeu, uma hora que eu quis parar aqui, não deu para parar, não sei se você percebeu, porque quando a gente entra, é isso, a gente entra na presença de Deus. Você imagina Isaías tendo essa visão, você acha que ele parou em algum momento e falou, deixa eu ver o relógio, nossa, que horas são, que hora que era, não, momentos como esse, fica tranquilo que não vamos fazer isso agora. Mas eu quero dizer que às vezes nós oramos, por isso que eu falo o alto monte. Vou te indicar um livro para você. Eu não li, eu li algumas coisas, já vi, fui ministrado sobre esse livro num dos discipulados, me indicaram e eu já estou indicando eu já pedi Paixão pela Presença, do John Bevere. Alguém tem? Não. Tem? Ô Cadu, então você já vai emprestar para mim antes? Não, brincadeira, eu já vou fazer pedido, né, compre esse livro.
vai te ajudar, porque ali ele fala um negócio que é muito interessante. Sabe por que às vezes a gente não consegue contemplar Deus dessa maneira? Porque para contemplar Deus, você vê que Moisés, ele se retirava da tenda. Jesus saía, ia para o monte. Todas essas visões têm a ver com, não posso me distrair. Eu não posso ir para o meu quarto orar, ficar pensando, ai, mas e aí, daqui não sei o que. Você tem que ter um tempo, começar a falar, Senhor, eu sei que a gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem tudo. Por isso que talvez não dê para você isso, mas talvez um dia, talvez uma tarde, você vai falar, hoje eu preciso de 1 hora. Não que você vai ficar 1 hora, mas eu preciso de um tempo para em 1 hora talvez ficar assim sem preocupação. Porque a preocupação, e nesse livro faz uma comparação quando Moisés foi para a sarça. Quando Moisés estava lá indo para a sarça, tira as sandálias dos pés. Algo chamou a atenção de Moisés. Mas para Moisés ir até a sarça, o que Moisés estava fazendo? O que Moisés fazia? O que Moisés era? Pastor de ovelha. Fala que ali, para que Moisés pudesse ter a experiência e ouvir a voz, não fala que Moisés teve que fazer uma escolha. E as ovelhas? Não dava para Moisés ficar dividido entre a sarça e as ovelhas. Não dava para Moisés, não, peraí Deus, peraí agora, peraí que eu vou ali, tem uma ovelha que está. Moisés teve que fazer uma escolha. Tem lá, ele usa uns textos, umas palavras ali que ele fala que quando Moisés se voltou para a sarça, fala assim, Moisés escolheu deixar tudo o resto para olhar para a sarça, para ter aquele tempo. Meu querido, nós não vamos, Isaías escolheu naquele tempo, naquele ano, deixar toda a preocupação e ir para o templo. O que eu estou querendo dizer é que a gente não vai ter experiência assim, até mesmo, não, eu não posso buscar Deus porque eu tenho que ir lá não, fazer algo para Deus, tem que fazer algo para a igreja, tem que fazer algo para... A gente precisa começar no mundo, e daí você vai entender, porque pessoas de antigamente era muito mais... Pede para tua avó, se você tiver uma avó porreta com Deus, se tiver uma bisavó, vê as histórias, essas pessoas tinham mais experiências com Deus, porque não tinha internet, porque não tinha celular, porque não tinha 3, 4 trabalhos, porque não tinha um monte de coisa. O inimigo usou tanto esse mundo, tantas vozes, para que a gente não consiga ouvir a voz de Deus. Tanta coisa, tanto brilho, tanta imagem, tanta série, tanto Netflix, tanta coisa que nos chama atenção, para que a gente não consiga parar para um dia, um tempo, para poder ver o Senhor. Enquanto isso a gente vai perdendo a revelação de quem Deus é, e a gente se contenta de ser o Isaías do capítulo 1 ao capítulo 6, a gente se contenta em ser as pessoas que vão até a igreja, e quando ouve uma palavra, ou durante o louvor, fica assim, porque o louvor parece que Deus desce, e louvor, Deus habita no meio dos louvores. Mas eu quero dizer que tem revelação maior do que o momento do louvor aqui. Deus quer te levar para além disso, mas para isso você precisa deixar as ovelhas, deixar tudo, e começar a ter tempo e falar, Deus, eu quero entrar na tua presença, eu quero te buscar, porque senão eu vou ficar ainda desesperado e procurando os meus Uzias. Deus quer, tem muita gente que para substituir um Uzias, busca um outro Uzias, e vai de Uzias em Uzias. Não, o Senhor às vezes está permitindo você perder um Uzias, para você de uma vez por todas colocar o verdadeiro rei dos reis no lugar do rei. Esses reis,
essas paixões naturais. Deus quer que Ele seja o primeiro, Ele quer ser. Se você quiser, nesse momento, enquanto eles vão cantar, que você faça, que você busque e que você assuma um compromisso com Ele. Não vou pedir nada, o apelo é para que você realmente fale: Senhor, eu quero experimentar, eu quero te buscar, me ajude a te conhecer, me ajude a ter essa visão, me ajude a ter uma revelação, me ajude inclusive a aprender a deixar as ovelhas, me ajude a aprender a me desconectar, me ajude a deixar de olhar as outras coisas, me ajude a parar de ouvir tudo, para ouvir a tua voz. Eu não sei se hoje você vai conseguir, mas talvez até agora, nesse momento, você consiga ter um vislumbre da glória do Senhor. Mas se você não conseguir, vai para a tua casa, continue amanhã, depois, continue esse ano todo, continue esse tempo todo, até que você consiga, até que o céu se abra e o Senhor se revele para você de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus.